Então eu recebi várias mensagens de vocês, de alguns alunos, na verdade, né? E eu fiquei muito feliz com essas mensagens, ao mesmo tempo muito triste, porque alguns de vocês manifestaram que também estão tristes, né? Mas, como eu disse para quem se manifestou comigo, vocês têm total liberdade para mandar mensagem para mim sobre o que vocês quiserem, tá? Às vezes de física, de química ou de alguma outra coisa, fiquem à vontade. Vocês têm fácil o meu contato no Instagram. Então, mandem mensagem, a gente não precisa perder contato, beleza? Então, vamos lá para a aula de física de hoje, que vai ser sobre forças. A primeira coisa que a gente vai conversar sobre forças é o seguinte: a força é uma grandeza física que é vetorial. O que é isso? Vetor é uma grandeza física, como a gente já falou lá no começo do ano, que precisa de módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho dessa grandeza física. Direção é para onde está indo essa grandeza física. E sentido é definidamente para onde vai o cara. Como assim? Módulo é o tamanho, por exemplo, de uma velocidade. Então a minha velocidade pode ser 100 km por hora, 20 metros por segundo, enfim. Esse é o tamanho da minha velocidade. A direção, se ela é vertical, horizontal ou diagonal. E o sentido é se ele é para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Para mim, direção é algo inútil. Como assim inútil? Porque se eu falo que o cara é para a esquerda, é lógico que é horizontal. Se eu falo que o cara é para cima, é lógico que é vertical. Mas não é assim que a maioria dos livros traz. Então eu vou adotar o critério que os vestibulares e que os livros tomam, que é módulo, direção e sentido, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um cara que sai daqui e vai para lá, ele tem um valor de velocidade que pode ser 10, 20, 30, vamos supor que seja 10 metros por segundo. Então ele está indo com uma velocidade de 10 metros por segundo para lá. A direção dele é vertical e o sentido é para cima, tudo bem? Então isso é bem básico. Módulo é o tamanho, direção vertical, horizontal, diagonal, enfim. E sentido é cima, baixo, direita, esquerda, nordeste, noroeste, norte, sul. Aí vai de como você quiser chamar esse cara, frente, trás, enfim. Tá? Então isso é um vetor, é uma grandeza que faz sentido você falar que ela é para um lado ou para o outro. Por exemplo, o tempo. O tempo não faz sentido você falar que horas são agora? Agora são 11 horas para a direita, agora são 11 horas para cima. Não faz sentido. Então o tempo não é um vetor, o tempo é um escalar. A gente já conversou sobre isso, tá? Não vou ficar repetindo isso aqui. Então a força é uma grandeza vetorial. Logo, faz sentido eu falar que ela tem, por exemplo, 20 de força para horizontal esquerda, beleza? Então eu tenho uma força de 20, mas 20 o quê? Newtons. A unidade no SI de força é newtons, tudo bem? Então uma força de 20 newtons para a direita horizontal, beleza? Esse é um exemplo. Tá, mas o que a força faz? A força é uma grandeza física que altera ou tem a capacidade de alterar a velocidade de outro corpo. Mas, Duane, você falou para mim, lá na aula passada, que era a aceleração que fazia isso. Sim, porque quem gera a aceleração é sempre uma força. Você pode parar para pensar aí na sua cabeça, toda vez que existe uma aceleração em determinado corpo, tem uma força envolvida, tá? Então, quando você acelera o carro, existe a força do motor empurrando a roda do carro para o carro andar. Quando você dá uma voadora nas costas de alguém, tem uma força que gera uma aceleração que muda a velocidade. Então, a força, ela não muda a velocidade por si só. A força gera a aceleração. E a aceleração pode mudar a velocidade, tudo bem? Eu posso, por exemplo, tentar empurrar uma parede. A parede eu não vou conseguir empurrar, então eu não vou conseguir gerar uma aceleração nessa parede, tá bom? Mas a força, ela pode gerar uma aceleração e a aceleração muda a velocidade, beleza? Então, pra gente aqui, por enquanto, o que é força? Força é uma grandeza física que pode gerar aceleração. Consequentemente, força é uma grandeza física que pode mudar a velocidade de um determinado corpo, beleza? E aí a gente tem basicamente dois tipos de forças. Um tipo de força que é a força de campo e um tipo de força que é a força de contato. No fundo, todas as forças são forças de campo. Mas vocês vão entender por que eu vou comentar aqui sobre forças de contato. Força de campo é uma força que, aparentemente, não tem nada que esteja
fazendo essa força. Por exemplo, se eu pegar essa tampinha aqui, ela é preta e o fundo tá preto, vai ser ruim. Esse bagulho de fita isolante, de silver tape aqui. Se eu soltar esse cara, vai cair, certo? Mas não tem ninguém empurrando esse cara, encostando nesse cara para fazer ele cair, tudo bem? Então a força da gravidade, que é a força que puxa esse cara para baixo, a gente vai conversar sobre ela daqui a pouco, é uma força de campo, tá bom? É uma força que atua mesmo sem ter nada empurrando esse cara para baixo. Outra força de campo, que fica óbvio para vocês, é de um ímã, tá bom? Então eu posso atrair ou repelir outro ímã sem que nada encoste nele, tudo bem? Então isso é uma força de campo, é uma força que atua à distância, não precisa ter nada encostando ali. E a força de contato é uma força que precisa de alguma coisa encostando ali. Então eu estou segurando esse cara, eu estou fazendo uma força de contato nele. Se eu levo ele para frente, minha mão está encostando nele. Se eu trago ele para trás, minha mão está encostando nele. E assim vai. Quando você dá um soco em alguém, existe um contato entre a mão de alguém e o rosto dessa outra pessoa. Tem uma força de contato aí. Então, força de campo não tem nada encostando em algo para fazer essa força. E a força de contato precisa de algo encostando para fazer essa força, beleza? Então agora a gente vai ver alguns tipos de forças. Na natureza, a gente tem basicamente 4 tipos de forças, tá bom? A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Todas as forças que a gente tem na natureza se envolvem nessas 4 forças. A força gravitacional é a força peso, a gente já vai estudar ela daqui a pouquinho, que tem a ver com o campo gravitacional, gravidade. Tá? A força eletromagnética, que é a segunda, tem a ver com ímãs e cargas elétricas. Então a gente está estudando em química sobre cargas elétricas. Quando eu tenho um próton perto de um elétron, eles se atraem. Isso é força elétrica. E quando eu tenho um ímã perto de outro, eles se atraem ou se repelem. Isso é força magnética. No fundo, vocês vão estudar isso lá no ensino médio, que força elétrica e força magnética são 2 faces de uma mesma moeda. São formas da mesma força aparecer, por isso que a gente chama de eletromagnetismo, tá? Porque são as 2 coisas juntas. Então a força nuclear forte é aquela força que atua em pequenas distâncias. Como assim, Duane? Você já se perguntou por que 2 prótons dentro de um núcleo, então imagina um átomo de hélio, tem 2 prótons dentro do núcleo, certo? Eles estão próximos uns dos outros. Por que eles não se repelem, se positivo com positivo se repelem? Porque quando 2 cargas elétricas estão bem próximas umas das outras, elas se atraem. Então, os prótons dentro do núcleo, eles vão acabar se atraindo. Tá? Isso é chamado de força nuclear forte. E a força nuclear fraca é a força que a gente está acostumado a falar sobre cargas elétricas, que elas atuam sobre distâncias maiores. Tá bom? Então, próton com próton se repele, elétron com elétron se repele. Beleza? Então, essas são as forças nucleares. Mas essas forças nucleares não são tão importantes para a gente aqui. Só estou dando um apanhadão para vocês aqui das 4 possíveis forças que existem, beleza? E a grande busca dos físicos hoje em dia é tentar unir a força elétrica, a força magnética e a força gravitacional juntas. A força elétrica e a magnética já conseguiram unir, tá? A força eletromagnética. Mas eles estão tentando fazer uma ideia de como a gravidade pode ser igual à força eletromagnética. E aí seria uma força eletromagnética gravitacional, por exemplo. Tá? Juntaria essas 3 em uma só, tá bom? Mas ninguém sabe se isso vai ser possível, enfim, ninguém sabe se vão conseguir fazer isso daí, tá? Enfim, só um geralzão aqui sobre como que a gente lida com essas forças aí. Mas vamos estudar primeiro a força chamada de força peso, que é a força gravitacional. A força peso e a força gravitacional são a mesma coisa, tá? Então eu vou chamar aqui de peso, beleza? Só que quando eu falo peso, geralmente a gente lembra de quando a gente sobe na balança e aparece aquele numerinho marcado lá, beleza? Pessoal, isso não é peso, isso é massa. Massa e peso são coisas diferentes. Massa é uma medida de quanto de matéria você tem. Peso é uma medida do quanto a Terra, no nosso caso aqui, né, a Terra nos puxa para o centro dela, tá bom? Então peso é uma força, massa é quantidade de matéria. A massa, na verdade a gente não, né, mas vocês verão com o próximo professor que a massa ela é uma grandeza que define o quanto de inércia um corpo vai ter. A gente já falou sobre isso ano passado, né? Mas inércia é o quão difícil é você mover um cara.
Vamos pegar um exemplo simples. Pega um carro normal aí, sem o freio de mão puxado, numa linha reta, beleza? Tenta empurrar esse carro. Você consegue empurrar? Você consegue. Ele não vai sair muito rápido, mas você consegue empurrar. Agora esse mesmo carro tenta levantar ele. Você não vai conseguir levantar esse carro. Por quê? Porque quando você empurra esse carro, você está tirando ele da inércia. Então aí quem está atuando, quem está dificultando você a empurrar o carro é a massa. Agora para você levantar o carro, você tem que vencer o peso dele. E aí você não consegue. Então perceba como massa e peso são coisas diferentes. Para você ter o peso, a massa influencia. Mas a massa não é a mesma coisa que peso, tá bom? Peso é a força que a Terra nos puxa. Massa é o quanto de matéria a gente tem. Então são coisas diferentes. Tá, mas o que é peso então? Como eu disse para vocês, peso é a força que a Terra nos puxa para baixo. A gente já deu uma introdução nisso lá quando a gente estava falando sobre o lançamento vertical, né? Mas então, como funciona esse peso? O que acontece, pessoal? Massa atrai massa. Da mesma forma que um ímã com polo norte atrai um ímã com polo sul. A grande diferença da força gravitacional é que ela não existe em repulsão. Por exemplo, dois ímãs com o mesmo polo, eles vão se afastar. Não existe massa afastando massa. Massa só se atrai, beleza? Então, a força gravitacional é a força de atração entre massas. Como eu já falei numa aula presencial lá para vocês, toda massa atrai toda massa. Então eu estou atraindo o meu carinha aqui de silver tape, tá bom? Por que eu vou ficar 1 milhão de anos aqui e nós não vamos nos encostar? Porque a nossa massa, a minha massa e a massa desse cara de silver tape é tão pequena que o atrito do ar consegue frear isso daí, beleza? A gente precisa de uma massa do tamanho da Terra para conseguir fazer uma força de nos puxar, beleza? Ou do tamanho da Lua, enfim, geralmente a gravidade a gravidade é relevante em planetas, em situações de astros, tá bom? Então asteroides, cometas, planetas, estrelas, luas, enfim, tá? Ela não é relevante para corpos do dia a dia, tudo bem? A força-peso geralmente é indicada com a letra P de peso, tá bom? E ela pode ser calculada como massa vezes G, aceleração da gravidade. Aqui na Terra, G a gente vai usar ou como 9,8 ou como 10 metros por segundo. Aí depende do exercício, tá bom? Então, peso é a massa que o cara tem vezes a aceleração da gravidade. Mas para onde o peso aponta? Sempre para baixo, certo? Errado. O peso aponta sempre para o centro da onde está fazendo a força gravitacional. Pode ser para o centro da Terra, para o centro da Lua, para o centro de Marte, enfim. Por que eu não posso falar que é para baixo? Porque se você pegar, por exemplo, a Terra e olhar ela de longe, aonde é para baixo? Certo? Se você, dependendo do jeito que você vê, para baixo é afastando da Terra. Então você não pode falar que a força-peso é sempre para baixo. Ela é sempre para o centro do nosso planeta, no caso aqui da Terra, né? Na maioria das vezes isso vai significar para baixo, né? Mas tome cuidado, a força gravitacional empurra a gente sempre para o centro do planeta. Beleza, mas como que eu evito essa força? Não tem como. Em nenhum lugar do planeta Terra você consegue não sentir a força da gravidade. Por isso que ela é uma força de campo. O campo gravitacional da Terra, ou o campo gravitacional de qualquer corpo, da Lua, do Sol, enfim, ele não pode ser isolado, ele não pode ser, como que eu posso dizer, bloqueado. Então você não consegue bloquear o campo gravitacional, diferentemente do campo eletromagnético. O campo eletromagnético você consegue bloquear, tá? Tanto que eu estou aqui dentro do container e aqui não pega a área de celular, de Wi-Fi, nem nada. Tá? Eu tive que passar um cabo de internet para conseguir usar a internet aqui dentro. Não pega aqui, por quê? Porque o container ele bloqueia toda a radiação eletromagnética. O seu forno de micro-ondas também bloqueia toda a radiação eletromagnética de sair do micro-ondas. Mas gravitacional não tem como você bloquear. Por quê? Ninguém sabe. Bom, você não consegue bloquear o campo gravitacional. Ele está em todo lugar da Terra, você consegue sentir a gravidade. Beleza? Mas então por que eu não estou caindo agora? Ah, porque você está sentado na cadeira. Mas o que a cadeira faz
que me impede de cair? Como que ela anula a força gravitacional? Aí surge uma força chamada de força normal. Por que normal? Porque ela faz sempre 90 graus com a superfície que o corpo está apoiado. Na matemática, normal significa fazer 90 graus, tá bom? Então, se eu estou no chão, eu tenho algum objeto apoiado no chão, a força normal vai apontar para cima. Mas se eu estou numa rampa, a força normal não vai apontar para cima, ela vai apontar fazendo 90 graus com a rampa. Então ela vai apontar meio aí na diagonal, tudo bem? Então força normal é uma força que tende a bloquear a força gravitacional. Como que a normal surge? Ela surge, pelo que vocês vão ver depois nas leis de Newton, de ação e reação. Mas um cuidado aqui, um spoiler. Peso e normal não são pares ação e reação, mas elas surgem devido à ação e reação. Como assim, Luane? Vou só dar um spoiler aqui para vocês sobre as leis de Newton. A gente já viu isso, né? Mas para quem não estava estudando na nossa escola ano passado. Eu estou sentado aqui nessa cadeira, certo? A Terra me puxa para baixo, tudo bem? Quando a Terra me puxa para baixo, eu empurro a cadeira para baixo também. Só que eu empurrar a cadeira para baixo não é a força da gravidade, é uma força de contato. Eu estou empurrando a cadeira para baixo, certo? Imagina que eu estou caindo assim, ó, eu bato na cadeira, tudo bem? Só que aqui eu estou apoiado nela, eu estou batendo nela a todo momento. A força normal surge de bater na cadeira a todo momento. Então a Terra me puxa, eu pressiono a cadeira, como eu pressiono a cadeira devolve essa força para mim. Mas isso aí vai entrar lá na ação e reação, tá bom? O que vai acontecer então? Se a Terra me puxa com 750 newtons, eu empurro a cadeira com 750 newtons. Logo a cadeira me devolve 750 newtons. Por isso que eu estou recebendo 750 newtons da Terra para baixo e a cadeira está fazendo 750 newtons para cima. O que acontece? Essas forças se cancelam. Então eu tenho 750 newtons para baixo, 750 newtons para cima, eu fico parado, tudo bem? Porque as forças se cancelam. Quando não tem força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade não muda, beleza? Então o que eu preciso que vocês entendam até aqui? Força-peso é a força que a gravidade exerce em mim. Pode ser a gravidade da Terra, a gravidade do Sol, a gravidade da Lua, enfim. Como que eu calculo essa força-peso? Massa vezes gravidade. No meu caso, a minha massa é 75 kg. A gravidade da Terra, vamos arredondar para 10. 75 vezes 10, 750. A massa desse carinha aqui, esse carinha deve ter 1 kg mais ou menos, tá? Massa, 1 kg, gravidade 10. O peso desse cara, 10 newtons. Tudo bem? E a normal? A normal é uma força que faz o balanço do peso quando você está em uma superfície. Então ela cancela a força gravitacional. Ela não faz a força gravitacional deixar de existir. Ela simplesmente se opõe igual a um cabo de guerra. As duas equipes estão puxando igual. Então o cabo fica parado. Ela simplesmente anula o valor da força gravitacional que atua em mim. Por isso que eu permaneço parado, eu não fico caindo a todo momento. Então vamos para os exercícios aqui da página 134, tá bom? Vou fazer igual a gente fez semana passada, esses exercícios aqui eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Porque não são as atividades, né? Então, analise as situações a seguir e indique a que força corresponde cada uma delas. Força de contato, força de campo a gente põe A, força de contato a gente põe B, beleza? Um homem empurrando um carrinho de supermercado. Ele precisa estar encostado no carrinho de supermercado, então é uma força de contato, B. Aí você vai falar assim, Duane, mas e se eu empurrar o carrinho de supermercado? Eu paro de encostar nesse carrinho, quando eu empurro, depois que minha mão solta do carrinho, o carrinho continua andando. Tudo bem? Mas depois que você solta do carrinho, para de existir força. Tá? Então depois que a sua mão desencostou do carrinho, não existe mais força no carrinho. Mas como que o carrinho continua andando? Ele continua andando por causa da inércia. Isso aí vocês vão ver lá na lei de Newton, tá bom? Mas depois que você soltou o carrinho, que você empurrou o carrinho e soltou, não tem mais força atuando no carrinho, tudo bem? Então, B, força de contato. A interação da Terra com a Lua. A Terra está encostando na Lua? Não. Então é uma força de campo, e é uma força de campo gravitacional. Interação do Sol com os demais planetas do Sistema Solar. Mesma coisa. Sol e os outros planetas não estão encostando. Não tem nada encostando nesses caras. Então é A, força de campo. O outro ali, um objeto apoiado no chão.
Se ele está apoiado no chão, há o contato entre o objeto e o chão, então força de contato, letter B. Dois ímãs se atraindo sem se tocar. Sem se tocar, A, força de contato. Um corpo pendurado por uma corda. O corpo está encostado na corda, então existe uma força de contato. Letra B. Exercício 2. A massa de um corpo é 90 kg. E considerando a aceleração da gravidade na superfície da Terra igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o peso do corpo em nosso planeta. Bom, peso igual a massa vezes gravidade. Massa 90, aceleração da gravidade 10, 90 vezes 10, 900 newtons, tudo bem? Então, o peso desse corpo aí seria de 900 newtons aqui na Terra, tudo bem? Supondo que o peso desse mesmo corpo na superfície da Lua seja de 150 newtons. Calcule aproximadamente a aceleração da gravidade na superfície da Lua. Aqui ele deu o peso do mesmo cara na Lua. Tá bom? Então vamos supor que fosse, de novo, o meu ajudante aqui, o Silvertape. Vamos supor que ele tem uma massa de 90 kg. Tá bom? Na Terra, o peso dele é 900 newtons. Mas na Lua, o cara me falou aqui que o peso é 150 newtons. Como que eu descubro a aceleração da gravidade da Lua? Primeira coisa que você tem que saber, pessoal. A massa de um corpo nunca muda. Só vai mudar se ele comer algo, né, aí a massa vai aumentar, ou se ele perder um pedaço do corpo, ou for no banheiro fazer cocô ou xixi. Do contrário, a massa não muda. Por quê? Porque, como eu disse para vocês no começo, massa é quantidade de matéria. Se a quantidade de matéria não mudou, a massa não muda. Beleza? Então, eu sei que a massa continua sendo de 90 kg. Se peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, e eu quero saber o G da Lua, eu vou fazer peso dividido por massa. A massa está multiplicando, eu passo ela dividindo. O peso que ele me forneceu é 150. A massa que ele me forneceu é 90. 150 dividido por 90 dá para simplificar. Você simplifica os dois caras por 30. Vai ficar 5 terços. 5 terços é a mesma coisa que 1,67 e pouquinho. Tá bom? Então a aceleração da Lua é de 1,67 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então preste bem atenção aqui. O peso de um cara é alterado quando ele sai da Terra e vai para a Lua. O peso muda, então é muito mais fácil carregar esse cara que tem 90 quilos. É muito mais fácil carregar ele na Lua, tá bom? Eu não consigo levantar 90 quilos facilmente, tá bom? Vou fazer bastante esforço para levantar 90 quilos, se eu conseguir levantar, né? Mas na Lua eu vou conseguir levantar esse cara muito facilmente. É similar a quando você tenta levantar alguém na água, tá bom? A pessoa está na piscina, você consegue levantar uma pessoa facilmente na piscina. Por quê? Porque o peso dela, a força que você tem que fazer para levantar ela é muito menor. Mas a massa dela não mudou, tudo bem? A massa dela continua sendo a mesma coisa. Continua sendo, no meu caso, 75 quilos, tudo bem? Mas a força que eu faço para levantar esse cara é diferente. Não é por quê? Porque a água me ajuda, né, na hora de levantar esse corpo aí, tá bom? E aí ele vai falar na 4. Imagine que um astronauta, ao visitar a Lua, sentiu-se mais leve. Em outra de suas viagens, ele chegou a um planeta onde se sentiu mais pesado. Ao voltar à Terra e contar essa história a dois amigos, um deles, Miguel, disse que as diferentes sensações ocorreram devido ao fato de a massa do amigo variar de acordo com o local onde ele estava, enquanto o outro amigo, Pedro, disse que era o peso do astronauta que variava. A partir do que acabamos de aprender, quem está correto, o Miguel ou o Pedro? É o que eu acabei de falar, né, pessoal? É o Pedro que está certo. Por quê? Porque a massa não muda, quem muda é o peso, tá bom? Então, exercícios aí, baba, para vocês conseguirem fazer aí tranquilamente, beleza? Tá, virando a página, nossa, deu um grito aqui, né? Virando a página aí, página 135, a gente tem a força de atrito. A força de atrito, pessoal, é uma força que se opõe ao movimento de um corpo, tudo bem? Então, força de atrito é uma força que se opõe ao movimento de um corpo. Então, se eu tento arrastar um corpo para a direita, no chão, ele está encostado no chão, tento arrastar um corpo para a direita, a força de atrito vai atuar para a esquerda. Se eu tento empurrar um cara para cima, a força de atrito vai atuar para baixo, tá bom? Então, por exemplo, quando eu passo a minha mão assim para frente, eu sinto o ar na minha mão e o ar tenta arrastar minha mão para trás. Acredito que todos vocês, quando o carro está andando, já colocaram a mão assim, né, para fora do carro e a mão de vocês é jogada para trás. Por quê?
porque você está indo para frente, e o atrito com o ar tenta jogar a sua mão para trás, tudo bem? Então, o atrito é uma força que tende a se opor ao movimento, tá bom? Então, para onde o cara está indo, o atrito é o contrário. O atrito é o do contra, vamos dizer aí, tudo bem? O atrito, pessoal, da onde que ele vem? O atrito ele vem quando você tem um objeto no chão. O chão é imperfeito, o chão tem buraquinhos, da mesma forma que o objeto tem buraquinhos. Esses buraquinhos, quando você olha de forma microscópica, eles acabam parecendo várias montanhas que se encostam tanto do chão quanto do objeto. E esse encostar dificulta o movimento que você tenta fazer. Daí surge o atrito, tá? Então o atrito surge porque nenhuma superfície é perfeitamente lisa, nem de objetos, nem de chão, tá bom? E daí surge o atrito. Quando você passa água com sabão, as montanhas do chão, elas ficam cobertas com sabão, tá bom? E aí você consegue arrastar mais facilmente os objetos. E aí a apostila traz uma coisa muito interessante naquela reflexão ali, que são dois pneus, um pneu novo e um pneu mais desgastado. Tá? Perceba que acontece o seguinte, o pneu novo, ele tem os vincos ali todos bem à mostra, né? Tudo bem? E aí isso ajuda em duas coisas. A primeira coisa é a drenagem de água, tá bom? Então a água entra nesses vincos e é expulsada do pneu, beleza? Quando o pneu está muito desgastado, a água fica sobre o pneu e o carro pode aquaplanar, que é o carro deslizar em cima da água. Isso não acontece quando o pneu está com esses vincos aí. Outra coisa é a seguinte, quando o pneu está novo, ele não está tão liso, então é mais difícil do carro escorregar na pista, tudo bem? Então é aumentado o atrito do pneu do carro quando o pneu está novo. Aí você fala assim, pô, mas não é ruim aumentar o atrito entre o pneu e o asfalto? O carro vai andar mais devagar, mas você vai ter mais segurança, certo? E aí, o que você prefere? Andar mais rápido, gastar menos gasolina ou correr mais risco? Tá? Aí é uma questão lógica de sobrevivência, né? Então é óbvio que a gente prefere correr menos riscos, tudo bem? Pelo menos uma pessoa inteligente, né? O atrito, pessoal, ele pode acontecer em qualquer tipo de superfície, líquida, sólida, gasosa, enfim, qualquer tipo de superfície. Como eu falei para vocês, tem o atrito com o ar, tem o atrito com o chão. Quando você tenta se mover rapidamente dentro de uma piscina, tem um atrito com a água da piscina e assim vai. Então, todo tipo de superfície tem um atrito. E aí a gente tem, pessoal, a chamada força resultante. O que é essa força resultante? É o resultado de várias forças que atuam em um corpo só. Quando eu tenho uma força atuando só, a minha força resultante é a própria força que atua lá. Mas quando eu tenho mais de uma força atuando em um corpo, a minha força resultante é a junção de todas essas forças, tá bom? E aí a gente vai dividir a força resultante em duas etapas. A primeira etapa são forças resultantes que atuam na mesma direção. O que é direção? Horizontal, vertical, diagonal, enfim, mesma direção. Vamos supor aqui duas forças horizontais, tá? Só forças horizontais. Um cabo de guerra, beleza? Então vamos supor que no cabo de guerra eu tenho uma equipe vermelha e uma equipe verde, tá bom? A equipe vermelha, ela faz um total de força de 100 newtons para a esquerda, tá bom? E a equipe verde faz um total de força de 150 newtons para a direita. Quem que vai ganhar? A equipe que empurra para a direita. Com quanto de força? 50. Por que 50? Porque eu tenho 150 empurrando para um lado, 100 empurrando para o outro lado. 150 menos 100, 50. Beleza? Então, a força resultante, quando eu tenho forças que atuam na mesma direção, é simplesmente uma soma ou uma subtração. Forças que atuam no mesmo sentido, eu somo. Forças que atuam em sentidos opostos, eu subtraio. Então, preste atenção aqui. Forças em mesma direção, eu somo ou subtraio. Ou seja, forças horizontais, eu vou somar ou subtrair. Quando que eu vou somar? Quando todas elas apontam para o mesmo lado. Por exemplo, todas apontam para a direita. Eu vou somar todo mundo que aponta para a direita. Todo mundo que aponta para a esquerda, eu somo. Faço tipo o resultado de todo mundo para a direita, o resultado de todo mundo para a esquerda. E aí eu vou pegar e vou fazer o que depois? Vou tirar uma da outra. Por quê? Porque uma está apontando para a direita, outra para a esquerda. Em sentidos opostos, eu subtraio. Tudo bem? Então a apostila mostra o exemplo aí de um pai e um filho empurrando o carro, os dois na mesma
os dois na mesma direção e os dois no mesmo sentido. Bom, forças no mesmo sentido, elas vão se ajudar, certo? Então eu vou somar. Então o pai está fazendo 85 newtons e o menininho aí 33. 85 mais 33, 118. Então a força resultante é 118. Agora vamos supor que o moleque aí é um moleque chato, beleza? O moleque que está querendo atrapalhar o pai aí. O que está acontecendo? As forças no segundo desenho estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. O menininho está atrapalhando o pai, certo? Precisa levar um tapa na bunda o menino aí, beleza? Então o pai vai empurrar o menino para a direita e o menino vai empurrar... Desculpa, o pai vai empurrar o carro para a direita e o menino vai empurrar o carro para a esquerda. Então essas forças vão se atrapalhar. Então eu vou subtrair. 85, que é do pai, menos 33, que é do menino, vai dar 52 newtons. Tá bom? Isso vai ser a mesma coisa se for as duas forças para cima, ou uma força para cima, uma força para baixo, as duas para baixo, enfim. Forças, quando elas se ajudam, você soma. Quando elas se atrapalham, você subtrai. Beleza? Tá, Doni, mas você falou que ia dividir as forças em duas partes. Quando estão na mesma direção e quando não estão. Quando não estão, pessoal, é a forma mais difícil de fazer. Como que eu faço? Você vai fazer Pitágoras. Como assim Pitágoras? Você, tendo 90 graus entre duas forças, ou seja, uma na direção horizontal e outra na direção vertical, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer Pitágoras. Por que, Duane? Porque, vendo aí o desenho da página 137, vocês estão vendo aí que o menininho está puxando o carro com 30 newtons na direção nordeste e o pai está puxando o carro com 40 newtons na direção sudeste. Tudo bem? O que vai acontecer aí? O carro ele vai um pouco, quase para leste aí, né? Vai um pouquinho para baixo do leste. Por quê? Porque o pai é mais forte que o menino aí, né? Mas o que vai acontecer aqui que vocês têm que entender? A força vermelha, que é a força resultante, ela vai na direção do pai e também na direção do menino. Os dois empurram o carro. A força resultante é sempre a hipotenusa entre esses dois catetos. Vocês já aprenderam a fazer Pitágoras, certo? Então Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então o que você vai fazer quando tiverem forças em direções opostas? Por exemplo, horizontal e vertical. Você vai pegar o total das forças horizontais, o total das forças verticais e vai fazer um Pitágoras com esses caras. E vai calcular a hipotenusa, beleza? Então, no exercício 5, ele vai falar o seguinte: calcule a força resultante da figura utilizada no exemplo anterior, que é o exemplo da figura anterior, né? Que é o que eu acabei de falar, do pai puxando em sudeste e o menino puxando em nordeste. Como que eu faço essa conta? Cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 40 ao quadrado vai dar 16 mil. 30 ao quadrado vai dar 900. 900 mais 16 mil dá 2.500. Então a hipotenusa ao quadrado é 2.500. A raiz de 2.500 é 50. Então a força resultante vai ser 50 newtons, mais ou menos numa direção aí sudeste bem levinho, né? Quase leste, um pouquinho para baixo no sudeste. Tá bom? Então o que vocês têm que entender aqui? Forças em mesma direção, eu somo ou subtraio. Forças no mesmo sentido eu vou somar, forças em sentido oposto eu vou subtrair, tá bom? E forças em direções diferentes, vertical e horizontal, eu vou fazer Pitágoras. Mas, Duane, e se não estiver fazendo 90 graus perfeitamente? Ensino médio, beleza? Pode acontecer isso? Pode, lógico que pode. Mas vocês só vão ver como isso acontece no ensino médio. Aí vocês vão usar uma tal de lei do cosseno. Mas isso aí é papo para outro dia, beleza? Exercício 6. Ainda em relação à mesma figura do exercício anterior, suponha que em vez de puxarem o carro em sentidos diferentes, as duas pessoas resolvam puxá-lo no mesmo sentido e na mesma direção. A resultante seria maior ou menor que 50 newtons? Bom, se o pai e o menino puxassem na mesma direção, a resultante seria maior, certo? Porque eu tenho 40 newtons do pai e 30 newtons do menino. Os dois empurrando no mesmo sentido daria 70. É maior que 50. Então aqui perceba que puxando desse jeito, os dois estão se atrapalhando, beleza? Molecada, por hoje em física é só, tá? Não vou entrar nas leis de Newton porque a aula já está muito grande aí para um vídeo, né?
fica muito maçante se vocês me olharem falando e tal, fica chato, tá? Mas dá para vocês fazerem as atividades da página 144 e 145, tá? Ou seja, atividade de 1 à atividade 6, beleza? Então, vamos fazer aí igual a gente fez na aula passada. Eu vou ler o exercício, quem estiver aí controlando, pausa, e aí a gente faz junto, tudo bem? Então, página 144 e página 145. Duas amigas, Alice e Vitória, possuem a mesma massa. Quem pesaria mais, Alice em Marte ou Vitória em Vênus? Então, preste atenção, as duas têm a mesma massa. Quem vai ter um peso maior, ou seja, quem vai ser mais atraída pelo planeta? A Alice que está em Marte ou a Vitória que está em Vênus? Olha ali a aceleração da gravidade. Oh, desculpa. Vou dar aí 1 minuto para vocês fazerem esse exercício que é bem tranquilo, tá bom? Bom, olha aí a aceleração gravitacional dos dois. Se o peso é massa vezes gravidade e a massa das duas é a mesma, quem vai fazer diferença aí na hora do peso é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade em Vênus é maior, é o dobro da de Marte. Logo, a menina que está em Vênus, que é a Vitória, vai ter o dobro do peso da Alice em Marte, tudo bem? Então a Vitória é a mais pesada. Em nosso cotidiano, exercício 2, em nosso cotidiano costumamos utilizar o termo força com várias conotações, tanto abstratas, como em força de vontade, como em concretas, como é preciso aplicar força sobre essa lata para amassá-la. Qual a definição desse termo no contexto científico? 1 minuto para vocês fazerem. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, força é uma grandeza física que pode alterar a velocidade de um corpo, tudo bem? Que pode gerar aceleração em um corpo. Mas a força também pode, pessoal, equilibrar um corpo. Como eu falei para vocês, da força-peso. A força-peso não me deixa cair, ela está me equilibrando em relação à força gravitacional, tudo bem? Então a força é uma grandeza capaz de mudar o movimento de um corpo, e essa mudança de movimento do corpo pode ser demonstrada no equilíbrio de um corpo, tudo bem? Eu cairia caso não houvesse a força normal, tudo bem? Exercício 3. Observe a imagem a seguir. Tem um carinha puxando aí, fazendo 20 newtons, puxando essa caixa aí, né? Sabendo que a corda está esticada e paralela ao chão, que é um plano horizontal, defina o módulo, a direção e o sentido da força indicada. 1 minutinho para vocês fazerem. Bom, o módulo da força é o tamanho da força, certo? 20 newtons. A direção horizontal, vertical ou diagonal. Nesse caso, a direção da seta e da força é horizontal. E para onde ela aponta? Ela aponta para a esquerda, então o sentido é esquerda, beleza? Mel na chupeta esse daí, né? Facinho demais. Exercício 4. 2 pesquisadores tentam, em 2 situações diferentes, puxar um barco por meio de cordas. E aí tem a situação A e a situação B, tá bom? Dados, intensidade das forças, F1, que é sempre a força de cima, 9 newtons, F2, que é sempre a força de baixo, 12 newtons. Calcule a intensidade da força resultante em cada uma das situações. Então, na situação A, eles estão fazendo 90 graus, Pitágoras. Na situação B, eles estão empurrando para o mesmo lado, beleza? 3 minutinhos para vocês fazerem isso daí, beleza? Bom, pessoal, na situação A, vou ter que aplicar Pitágoras, certo? Então, eu vou fazer a força F1, que é 9 ao quadrado, mais a força F2, que é 12 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81, 12 ao quadrado, 144. 81 mais 144, 225, tudo bem? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 225. Raiz de 225 é 15. Então, a força resultante é 15, tudo bem? E na situação B, como as forças estão apontando para o mesmo sentido, eu vou somar essas duas forças. 9 mais 12, 21, tudo bem? Então, na situação B, a força resultante é 21. Exercício 5.
O caminhar humano, de modo simplificado, acontece pela ação de 3 forças sobre o corpo: peso, normal e atrito do solo, atrito com o solo. De modo simplificado, as forças peso e atrito sobre o corpo são, respectivamente, então, para onde aponta o peso e para onde aponta o atrito? 1 minutinho. O peso, pessoal, é vertical para baixo, né? O peso é sempre apontando para o centro da Terra e nessa situação o centro da Terra está para baixo, tudo bem? E o atrito? O atrito, pessoal, ele é contra ou a favor para onde eu vou? Bom, Doni, você falou que o atrito é sempre contrário à direção do movimento. Sim, verdade. Mas quando a gente anda, a gente empurra o nosso pé para onde? Bom, quando eu ando para frente, eu empurro o meu pé para trás, certo? Tanto que se você escorregar, se você tentar andar, fica aí com a sua cadeira e só raspa o pé no chão como se você estivesse andando. Você está empurrando o seu pé para trás. Se você empurra o seu pé para trás no chão, o atrito do seu pé com o chão é para frente. Quem faz a gente andar, pessoal, é o atrito, tudo bem? Sem atrito a gente não ia conseguir andar. Sem atrito, imagina você tentando andar numa pista de gelo. Você vai ficar patinando com o pé, tudo bem? Então quem faz você andar para frente é o atrito. Então o atrito é no mesmo sentido para onde eu estou andando. Mas, Duane, você falou que ele era no sentido oposto da tendência de movimento. Ele é no sentido oposto da tendência de movimento. Para onde eu empurro meu pé? Eu empurro meu pé para trás para eu andar para frente. Por isso que eu não empurro meu pé para frente para andar para frente. Eu tenho que empurrar meu pé para trás. Justamente porque o atrito é ao contrário. Se eu quero ir de ré, eu empurro meu pé para frente, porque aí eu vou para trás. Por quê? Porque o atrito me empurra para trás. Beleza? Então a alternativa certa é a alternativa D de Duane. Beleza? 6. Com base no diálogo entre John e Garfield, expresso na tirinha, e nas leis de Newton para a gravitação universal, assinale a alternativa correta. A gente não precisa da lei de Newton aqui, tá? Só do que a gente falou sobre peso, que é a mesma coisa, mas eu dou outro nome, né? Você está muito gordo. Estou ouvindo, falou Garfield. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. Ei, onde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Beleza? Assinale aí 2 minutinhos para vocês fazerem a alternativa certa. Alternativa certa, pessoal, alternativa A. John quis dizer que Garfield precisa perder massa e não peso. Então ele usou a palavra errada aí, tudo bem? John tem a mesma ideia de um comerciante que usa uma balança comum. Porque ele está falando aí que o comerciante ele vai falar, quanto que pesa isso daqui, né? Isso aqui pesa 3 quilos, por exemplo. Né? O certo seria quanto que é a massa disso daqui. Mas ninguém no dia a dia vai ficar falando massa, né? Eu, que sou físico, não fico falando, qual que é a massa disso aqui? Eu falo qual que é o peso, tudo bem? No dia a dia, né? Então, pessoal, esses foram os 6 exercícios de física aí. A aula já tá grande pra caramba. Beijo no coração de vocês. Bom intervalo aí. Tchau!